avaliação e biomecânica funcional da coluna cervical e cefaleia. Então, a gente comentou durante o curso, nas aulas práticas, a gente não está mais interessado em saber se está hipomóvel, um segmento, qual que é a angulação de cada processo espinhoso, enfim, os detalhes anatômicos, a gente não está mais interessado. A gente está interessado em identificar padrões de movimentos, identificar quais são as principais dificuldades funcionais e através de tarefas, através de movimentos e carga, direção de movimento e carga, a gente vai ajudar o paciente a restabelecer a dor, melhorar a dor e a ADM, consequentemente, e assim a função dos membros superiores. Então, vamos fazer uma abordagem geral do que realmente é relevante na avaliação e na coleta de referências da coluna cervical e membros superiores. Vamos lá. Estrutura, função e biomecânica do disco, só para relembrar o que vocês já sabem. O núcleo age para distribuir a pressão simétrica e ele também é um estabilizador entre uma vértebra e outra. Quando eu faço a flexão, uma vértebra translada anterior e flexiona, o disco também faz movimentos, ele é um estabilizador e distribui a pressão do corpo vertebral acima dele, distribui para o corpo vertebral da vértebra inferior. Então ele não é só amortecedor, não, ele distribui pressão, acompanha alguns movimentos, ele é um grande estabilizador da coluna vertebral como um todo. Existe uma pressão hidrostática do disco, maior pressão intradiscal pela manhã. Qual que é a importância de você saber disso? Muitos pacientes que vocês forem tratar, eles vão falar assim, doutora, pior horário para mim, eu acordo péssimo. Depois de 2 horas que eu começo a melhorar. Por quê? Quando a gente deita, a gente tira a pressão, né, a compressão axial, e o disco começa a reabsorver líquido durante a madrugada. Pela manhã, ele acorda, no caso aqui da aula, quando você fica mais rígido. Se a lombar, ele não consegue agachar para levantar a tampa do sanitário. Ok? Isso é importante você saber porque antes de ele levantar e fazer o xixi da manhã, você já vai pedir para ele executar X tarefas. Você, na avaliação, identificou, por exemplo, retração com extensão na coluna cervical para apertar, jogar pressão, colocar pressão naquele disco, sair o excesso de pressão e realocar alguma estrutura ou aliviar a pressão sobre a estrutura sensível. Isso é importante você saber, que vai ser uma queixa comum dos pacientes que forem te procurar. Então, existe uma fragilidade natural do ânulo fibroso ou anel fibroso posterolateral, por isso que a grande maioria das pessoas, depois dos 35 anos, vão ter protrusão, hérnia de disco posterior. Mas ali é um achado comum por essa questão anatômica. Porque ele não tem fixação estável na placa terminal vertebral, isso é para cervical e para lombar. Na flexão, o disco é comprimido anteriormente, quando eu faço flexão, o disco é comprimido anteriormente e o núcleo se desloca para posterior. Nós discutimos isso na biomecânica na aula. Quando ocorre a extensão da coluna cervical, o disco sofre uma pressão posterior lá atrás e o ânulo, né, do ânulo fibroso e o núcleo se desloca anteriormente. Isso é importante para você entender aquela dinâmica que a gente fez da bexiga, na aula prática aqui, na aula ao vivo, para vocês entenderem as obstruções da coluna cervical, lombar e torácica. Dados biomecânicos durante a flexo-extensão. Durante a flexão da coluna cervical ocorre um movimento de translação anterior da vértebra no plano sagital. Então, quando você flexiona a vértebra, que é a região anterior, você flexiona, a vértebra também escorrega um pouquinho anterior, ela translada anterior no plano sagital. O disco é comprimido anterior e o anel posterior é alongado. O núcleo do disco se desloca posteriormente, como a gente viu no slide anterior. E na flexão, ocorre o alargamento do canal vertebral. Então, quando eu faço flexão, lá atrás abre o canal vertebral e abre os forames de conjugação, onde passam os nervos, a raiz do nervo também, ok? E quando eu coloco flexão, seja na cervical ou na lombar, ocorre mais tensão do sistema nervoso periférico, na dura mater. Então, pessoas que trabalham muito tempo em flexão podem desenvolver algumas dores somáticas referidas, mas não por obstrução, e sim por tração excessiva, lembra? Ok? Na extensão da coluna cervical, aumenta a compressão posterior do disco e o ânulo fibroso anterior é estendido. O núcleo se desloca anteriormente. Na extensão ocorre o estreitamento do canal medular e dos forames intervertebrais, forames de conjugação. Ou seja, numa dor radicular, toda vez que eu usar uma certo controle de postura ou extensão numa dor radicular, onde a inervação está absurdamente sensível, irradiando com dermátomo bem definido, uma dor lancinante que não passa por nada, mas tem que tomar cuidado com as exposições em extensão. Provavelmente você vai abrir o canal fazendo flexão. Nas aulas de dores radiculares do plexo braquial, da coluna cervical, nós vamos aprender estratégias para lidar baseado nesse slide. Então, a cinemática da coluna cervical, flexão, translação e rotação anterior das vértebras, aumenta a pressão anterior do disco e tensão posterior do ânulo fibroso, tensão da raiz nervosa e da dura mater, abertura do canal e do forame intervertebral. Extensão cervical, translação e rotação posterior das vértebras, aumento posterior do disco, da pressão posterior do disco, então, quando eu estendo, eu aperto lá atrás posterior do disco, tá? E tensão anterior das estruturas, por exemplo, ligamento longitudinal anterior, por exemplo. Relaxamento da raiz nervosa e da dura mater, é o inverso da flexão, estreitamento do canal e do forame intervertebral. Na inclinação, veja aqui, ó, aqui nessa figurinha, né, a seta para trás aqui, ó, eu pressiono a parte posterior do disco e o conteúdo aqui, ó, se desloca anteriormente e automaticamente eu distendo as estruturas anteriores. Aqui passo o ligamento longitudinal anterior e uma pressão aumentada aqui anterior do disco também. Quando eu faço a flexão, eu pressiono aqui, ó, o ânulo fibroso anterior e o conteúdo do disco se desloca posterior. Na flexão, eu abro o canal de conjugação aqui,
forame de conjugação e o canal vertebral. E o conteúdo se desloca posterior. Eu coloco mais tensão nas estruturas posteriores da coluna. Quando eu estou assim, estou distendendo tudo lá atrás. E eu posso ter uma dor irradiada, referida nos membros superiores, somente pelo fato de manter a coluna muito tempo em flexão no trabalho, no computador, no home office, e enfim, ok? Então, quando eu faço inclinação para esse lado, eu comprimo aqui o ângulo fibroso, o disco se desloca sempre para o lado, para o lado oposto. Quando eu inverto a inclinação, o disco se desloca para lá, o lado oposto da inclinação, tudo bem? Quando eu rodo a cabeça, é importante você entender, quando eu rodo a cabeça para a minha direita aqui, eu estou estreitando o canal aqui e apertando o disco do mesmo lado, ok? Quando eu rodo a coluna cervical para a minha direita, eu também estou fazendo um movimento de inclinação associado. A rotação não faz só rotação no plano transverso, ele faz um pouco de inclinação. Isso é importante você entender. Ela faz rotação para a direita com ligeira inclinação também, ok? Sentar em flexão por longos períodos. Essa imagem aqui clássica, longos períodos. Ao sentarmos no sofá, poltronas e cadeiras de escritório por longos períodos, ocorre uma tensão excessiva dos ligamentos posteriores da coluna cervical. Quando a gente discute em flexão, eu estou distendendo, façam assim com o dedo, ó. Aqui é a cabeça, quando eu estou para baixo, eu distendo tudo aqui, começa a queimar e começa a irradiar dor para os ombros, depois futuramente até a palma da mão, uma parestesia, ok? E maior pressão constante posterior do ângulo fibroso, né? O conteúdo se desloca para posterior e fica pressionando, e o anel fibroso, ele é ricamente nervado, pode ter uma dor discogênica também, podendo gerar microlesões das partes moles e hipersensibilidade dolorosa. Hipersensibilidade por tensão excessiva do disco lá posterior e por tração excessiva, tá? Microlesões, lembra que o ângulo fibroso lateral ele não é fixado, ele tem uma instabilidade, começa a ter um abaulamento e ali pode se tornar uma futura hérnia, uma futura compressão radicular, inclusive. Então, as atividades ocupacionais em relação com dor na coluna é importante a gente observar. Dona Maria, eu trabalho o dia inteiro em escritório, sou advogada, sou secretária, como essa imagem abaixo aqui ao meu lado. Ou aqui, ó, tricotando, é o lazer dela e tá tudo bem, mas você tem que entender que a pessoa fica muito tempo em flexão. Qual a tendência dela ser retração e extensão? Enorme. Qual é a possibilidade de ela ter dor referida nos membros superiores? Por tração excessiva dos ligamentos posteriores da coluna. Enorme, por sensibilização dos nossos setores posteriores lá da coluna. E não por aquela hérnia de disco da C5, C6, entendeu? Então, saber sobre atividade ocupacional, perguntar mesmo. Qual que é a atividade que você vai falar? Eu leio o dia inteiro. Não, eu trabalho, sou lojista, trabalho o dia inteiro em pé, mas fico 5 horas lendo livro, eu adoro. Ok, exposição por tempo prolongado, favorece, ok? Então, trabalha sentado, você tem que perguntar. Movimentos repetidos de flexão e anteriorização da cabeça. Essa pessoa que trabalha aqui no computador, a flexão, ela vai ter dor nos braços, porque é cervical baixa. E extensão de cervical alta, que ela mantém olhando para o computador, ela possivelmente vai ter cefaleia também. Ok? Pegou ou não? Ocupação em relação com a dor na coluna. O que esperamos encontrar em pacientes que ficam um tempo prolongado de anteriorização da cabeça, que é a protrusão, e flexão da cervical baixa? Flexão, ela vai estar boa. Você vai falar, queixo no peito. Vai estar boa. Ela vai falar, só se esticar um pouquinho aqui. Extensão e rotação da coluna cervical com limitações importantes dolorosas. A rotação, se for dor bilateral, ela vai ter limitação para os dois lados. Se ela dói muito aqui no pescoço, no ombro, ela vai ter uma limitação de rotação significante para o mesmo lado da dor referida no braço, nos ombros, enfim. E a extensão dela, como ela passa o dia inteiro em flexão, a extensão dela vai ser dolorosa também aqui, ó, na transição cérvico-torácica, ok? Pode até irradiar um pouquinho de dor interescapular quando ela estender aqui, ó. Aliás, muitas dores interescapulares não é da torácica média alta, vocês estão dando trust lá, é da coluna cervical. Basta você rodar e falar, dói lá na referência, dói na referência. Enfim, isso é o que a gente espera desses pacientes, que é 90% dos casos. Posição deitada, o que acontece? Não existe a melhor posição. Né? A gente quer inventar, não, tem que deitar de lado, você tem uma cervical. Não, é a altura do travesseiro ideal, que deixa alinhada a cabeça, tá? A altura ideal entre o travesseiro de acordo com o peso corporal. Não pode afundar a cabeça, também não pode ser 2 travesseiros que utilizem uma tensão neural aqui por inclinação oposta, ok? Então não existe, cada paciente tem sua posição, lógico, uma crise. Tem paciente que vai querer aqui a posição 1, né? Tem paciente que desde o início do tratamento vai dormir de bruços aqui, a posição 3, ou deitado de barriga para cima, enfim, cada um tem a sua posição. Tá? Então é importante você discutir qual é a posição que ele gosta de dormir, qual é a posição que ele fica, que normalmente começa a irradiar, então você vai ter que falar, por 1 semana, 2 semanas, você vai poder deitar nessa posição, isso facilita a sua dor acordar, né, durante a noite, você fica toda hora acordando e mudando de posição. Sentado digitando por longos períodos. Sentado digitando mantém a extensão de cervical alta, como a gente diz, e flexão de cervical baixa. Como essa figura anterior aqui dessa mulher, na frente, ok? Todos nós ficamos assim, ou a grande maioria, né? Nós fisioterapeutas trabalhamos muito tempo em pé. Qual é a implicação clínica? Esse paciente vai vir com cefaleia, cervicalgia, cervicobraquialgia, dor referida nos membros superiores, lombalgia e dores no membro inferior, porque fica em tríplice flexão, flexão cervical, torácica e lombar. E o que isso implica? Terá falsos positivos no diagnóstico de tendinopatias de ombro, cotovelo, punho, síndrome do túnel do carpo, enfim, muitos, mas muitos pacientes com esses diagnósticos, a origem vem da coluna cervical. Só você perguntar o que faz piorar ele. Não fica muito tempo sentado, no trabalho, à noite, acorda várias vezes durante a noite. Tendão, quando é dor de tendão, só dói ao movimento ou carga, exposição de carga. Ok? Uma determinada angulação tendão não dói parado, dormindo, e muito menos gera parestesia. Então, só nessa aqui eu já expliquei para vocês, já te orientei os falsos positivos. Os pacientes vêm tratados com tendinites, principalmente laterais, tendinite de punho, as falsas síndrome do túnel do carpo, enfim. Os membros inferiores, falsos positivos para quadril, joelho e pé. Importante saber sobre a vascularização
né, artéria vertebral, artéria vértebro-basilar, que ela passa ali, ó, entre os forames transversais, os processos transversos. Então, alguns pacientes vão relatar durante alguns testes uma tontura, ou o olhar vai, o globo ocular vai olhar para um lado, o outro para o outro. Enfim, o paciente vai ter tremor aqui da pálpebra durante o teste. Ou seja, é importante você identificar e lembrar que existem artérias que passam e vão irrigar seu encéfalo. E alguns testes nós vamos avaliar, até para descartar possíveis bandeiras vermelhas aqui, ok? E o que nós buscamos em uma avaliação? O que nós buscamos numa avaliação no método FCR da coluna cervical? Entender a verdadeira razão do paciente te procurar, né? Então, o paciente vai te procurar, lógico que ele está com dor, mas assim, o que essa dor da coluna cervical está te prejudicando, dona Maria? Doutor, é assim, ó, toma um remédio todos os dias, você vai perguntar lá na ficha de avaliação, que a gente vai deixar mais para frente. Quantos remédios você toma, qual que é a dosagem, porque ela toma 3 analgésicos por dia. Ó, não durmo à noite, faz meses que eu não durmo bem, acordo a cada 30 minutos, eu tô cansado, eu vou estender roupa no varal. Ou seja, qual é a verdadeira? Não consigo pegar minha neta no colo, né? Coletar, qual que é a verdadeira razão de ela te procurar? Não é só a dor, tá? Qual que é a limitação? Qual que é a dor real lá dentro que o paciente está sentindo? Qual que é a dificuldade funcional e a limitação na qualidade de vida? Entender a causa da dor e alocar no grupo correto. O que é isso? Alocar no grupo correto. Fazer bons testes de movimentos para você entender de fato se esse paciente vai ser tratado com extensão, flexão ou rotação, ou nenhum deles é só hiperflexão mantida em alguns casos, né? Alocar direitinho se ele é aderência de raiz, não é? Se ele é obstrução anterior, enfim. Princípios importantes. Buscar o fenômeno da centralização ou aproximação e melhora a clínica desse paciente. Durante seu teste, o que a gente busca na avaliação? O paciente veio com dor referida no braço. Você vai coletar lá onde é a ponta da dor, 0 a 10, nota 6. Coletar as referências sentadas, nós vamos mostrar mais para frente. Você busca o fenômeno da centralização, como a literatura fala. Então, é isso que a gente espera. Não é o fenômeno da irradiação, não é o fenômeno da centralização, aqueles sintomas ficarem mais próximos à coluna cervical. E a ADM acompanha a melhora clínica da dor referida. E as referências que nós vamos mostrar dos membros superiores melhorarão obrigatoriamente durante seus testes. Elaborar estratégia de carga e direção para melhora clínica rápida e duradoura desse paciente. Como interpretar a avaliação dos movimentos? Igual, a gente sempre põe o semáforo aqui, vermelho, tá? Irradiando, piorando a ADM, piorando a dor, irradiando mais, formigando mais, ou seja, aumentando a parestesia. Semáforo amarelo tá tudo igual, não muda nada. Mesma ADM, as mesmas queixas, as mesmas limitações. Melhor, semáforo verde está centralizando a ADM, melhorando e as funções melhorando durante a sua avaliação, seja ela de coluna cervical, lombar ou torácica. Então, sempre assim, qual pior ou melhor durante os testes? Então, você vai testar, por exemplo, retração repetida. Estou testando retração repetida, 10 movimentos. A dor referida vinha até o cotovelo, beleza? Ana Maria, conforme a senhora foi fazendo, o que foi acontecendo com aquela dor que a senhora tinha nota 6? Não, tá melhor, agora só está doendo aqui. Semáforo verde. Vamos aumentar a carga, a extensão. E aquela dor, Dona Maria, voltou a irradiar? Não, foi melhorando. Mas está mais leve, semáforo verde. Vou progredir carga com a minha mão. Agora, comecei a colocar mais carga após a retração, voltou a irradiar, semáforo vermelho. É por excesso de carga ou direção errada ou tem um componente lateral relevante posterolateral. Nas aulas nós estamos discutindo isso, tanto na prática como as aulas gravadas aqui no curso. O que significa centralizando, né? O que significa centralizando? É melhor. É melhor. É o semáforo verde. Segue em frente, que a dor melhorará com as estratégias de carga e direção correta. A pressão ou tensão sobre a estrutura está melhor. Ou alguém está pressionando lá uma estrutura sensível, você está movendo e aliviando a pressão, ou alguém que estava sob tração, parte ligamentar, está sofrendo menos tensão e os nossos receptores locais estão dessensibilizando. Exemplo, paciente chegou com dor na coluna, lado esquerdo, coluna cervical, lado esquerdo, trapézio e braço, nota 8. Estou dando um exemplo. Dói aqui, enfim. Ao realizar retração e extensão repetida, a dor diminuiu para 3, centralizou na região cervical e melhorou a ADM de flexão, rotação, inclinação e extensão. Esse é o famoso melhor semáforo verde. Segue em frente e adiciona carga. Prognóstico é bom. Agora, distalizando e pior, é o semáforo vermelho, né? Paciente piorando com a sua estratégia de carga ou direção. Ou o paciente periferiliza por erro de carga ou direção. Normalmente é direção. Por exemplo, a gente comentou que sempre a gente vai começar pela extensão diagnóstica. A extensão diagnóstica na coluna cervical é início de retração. Você vai começar a estender a coluna cervical baixa, ok? Retração. A dona Maria estava com dor até aqui, nota 8. Começou a formigar as mãos, ela fala assim. Isso é periferilização, não é só se basear por dor. São sintomas, um cansaço, parestesia, pode ser a dor irradiada. Ok. Ou começou a melhorar quando eu comecei a adicionar muita carga, ou a minha mão começou a irradiar um pouco. Dou um passo para trás, por erro de carga. Mas normalmente, tá? É erro de direção. Sintomas irradiados, devemos nos atentar à direção principalmente. Você foca no erro do MP, tá bom? Igual, semáforo amarelo, a dor permanece nos mesmos parâmetros clínicos, sem alteração de localização da dor e intensidade, ADM igual também, não muda nada. ADM igual aqui nos testes funcionais, está tudo igual, do jeito que ela chegou. Aí a pergunta que tem que sondar o seu coração é, precisa aumentar a carga? Precisa aumentar a frequência diária, em vez de ser a cada 3 horas, 1 hora e meia? O paciente fez direitinho em casa, é importante você falar, Dona Maria, repete para mim o que a senhora fez em casa. Por exemplo, eu ensinei isso e isso. Ela está fazendo assim, ó. Está errado. Foi erro de carga, de exercício, de execução, erro de técnica. Ela está igual, ainda bem que não piorou, porque ela não fez o que a gente combinou. E isso é muito comum. Normalmente eles fazem assim, ó, quando é extensão, eles vão direto para a extensão, ou fazem assim, ó, flexão com retração e fazem assim.
tá? Ou retração, joga com extensão, joga muita pressão. Então, vamos checar se ela fez direitinho. Por isso que eu gosto de filmar no celular, mas mesmo filmando, eles não fazem correto. Muito paciente acima de 65, 70 anos de idade. A gente tem que entender. Fatores psicológicos interferem, crenças, medos, evitação, sim, a famosa bandeira amarela. Pode ser que seja tudo igual, porque eles têm essas alterações de autoconfiança, não dormem bem, quem não dorme não tem como relaxar a coluna, e assim vai. Como coletar as referências? O fisioterapeuta deve saber coletar referências durante a anamnese em diferentes situações clínicas e funções. Ok? Então, saber coletar referências, não quer mais dar nome à lesão, à doença, não quer mais saber se é o disco, não tem como saber se é o disco ou o ligamento da doença, quer resolver o problema. Né? Então, essa é a nossa abordagem aqui, ela é geral, para mudar o seu raciocínio, a sua forma realmente de avaliar e raciocinar. Então, em pé, quais são as referências que eu coleto quando o paciente tiver uma cervicalgia ou cervicobraquialgia? Eu sempre comento que o ombro faz parte da cervical. Pode ser só cervicalgia. À direita, o braço vai elevar, o braço bom esse daqui vai um pouco menos, porque ela vai sentir uma pressão aumentada. Então, elevação dos braços, uma referência em pé que você... Cervicobraquialgia, aqui é o lado da dor. Vai, lado esquerdo. Vai, esse daqui não vai mais. Por dor local ou referida. Abdução horizontal, coloco o punho com punho, abro um pouco os dedos, faço a extensão do punho. Primeiro eu vou com o braço bom lá atrás, ok? Estou jogando tensão neural, estou estirando a dura mater e a inervação. Ok. Braço da dor, chega aqui, já dói, limita na abdução aqui, 0 a 10, nossa, dói tudo aqui, ó. Pontua, nota 8 na abdução horizontal, parou a 90 graus, por exemplo, ok? Rotação interna funcional. Dona Maria, coloque a mão nas costas, por favor. Braço bom, o máximo que puder, você colete lá, apoia o seu dedo lá na região, o outro braço, ela vai fazer assim, ai, nossa, doutor, não vai mais, ela vai menos e dói toda essa região, porque rotação interna você estira também e expõe. Você quer que você colete essas referências em coluna cervical ou coluna cervical associada à dor referida e ou radicular no membro superior, ok? Coletar referência sintomática, o que é isso? Durante cada teste, não vai mais por quê? Dor ou rigidez? Dor onde? Ah, dói até aqui, 0 a 10 dessa dor ao elevar o braço, 8. Nota 8, a elevação do braço. E assim por diante nos outros testes, em pé. Então, aí umas referências, né? Elevação, abdução horizontal, sempre com extensão do punho. Primeiro lado assintomático, seguido do lado sintomático. E falar para o paciente, ó, você não vai, olha lá, você não vai mais porque ele vê que ele não está indo mais, ok? Rotação interna funcional e elevação dos braços, ok? Importante em pé você avaliar se tem um desvio lateral relevante, porque é o famoso torcicolo. A gente vai ver na aula de torcicolo como tratar, ok? Como tratar esses casos. E aí, o que a gente faz? Se vier já com desvio lateral relevante, você não pode explorar o plano sagital, você tem que explorar o plano frontal desse paciente, ok? Plano frontal. Então, se tiver o paciente veio meio aqui, você já sabe que se você fizer retração ou flexão, o paciente vai piorar e periferalizar muito. Anteriorização da cabeça, com flexão, e braço aqui, ó, ok? Braço aqui, ó, segurando, dor radicular. Eu já sei que eu não vou fazer nenhum MP nele, eu vou fazer hiperflexão deitado, né? Ok? As estratégias da aula de dor radicular, do plexo braquial, da coluna cervical, uma dor lancinante no braço. Eles chegam com flexão, segurando, com uma anteriorização. Você já sabe, observou ele chegando assim, você já vê que você não vai explorar nada, nem deitado, retração. Ok? Você vai fazer hiperflexão para abrir lá atrás os nervos respirarem, oxigenarem e parar aquela queimação insuportável que tira as noites de sono dele. Referência sentado. Né? O que a gente vai sempre coletar? Sempre eu já vou fazer movimentos, já os testes, tudo sentado. Então, eu coleto as referências dos membros superiores, outras referências. Sentado, local da dor, sentado e relaxado, onde dói? Não, dói um pouco aqui, nota 6, aqui 8. Tento hipercorrigir. Caso melhore, qual que é a chance desse paciente ser extensão? É enorme, porque eu estou jogando a extensão de torácica e lombar, e aqui já está indo para a extensão, posição neutra. A dor já centralizou, só pode corrigir a postura. Opa, a tendência desse paciente ser retração com extensão. Né? Coleta a intensidade da dor, tá? E coleta a referência mais distal. Isso é importantíssimo para vocês entenderem se o que você está fazendo está centralizando a dor ou não. Ok? Então vamos lá, paciente sentado, na Maria, onde está doendo agora? Nesse exato minuto. Dói um pouquinho aqui, dói um pouquinho o ombro. Fala, onde é a ponta dessa dor? Ela aponta aqui, ó, cotovelo, 0 a 10, é a ponta, onde termina. Né? Comecei a fazer poucos movimentos. A dor desceu 2, 3 dedinhos, é periferalização, é irradiação. A dor subiu 3, 4 dedos de altura, é centralização. Se está centralizando, sinal verde, precisa de mais frequência ou mais carga. Ok? Colete as referências sentado do paciente. Ok? Questão de miótomos, é importante você, ó, C3 é a inclinação, você pode testar a força do lado da dor comparada à força contralateral. Ok? Ó, força e força. C3, C4, trapézio. Você coloca a mão no trapézio do paciente, eleva a força máxima. Coloca a mão, ele força. O lado da dor será menos forte. Ok? C5, abdução do braço. Aqui, ó. C5, você vai apoiar sua mão e falar, afasta o braço na lateral. Tá vendo que o lado da dor, ele é bem mais fraco que o lado assintomático. Ela vai abduzir, ela tem bastante força. Ela vai abduzir desse lado, ai, não aguento. Tá? C6, flexão de cotovelo. C7. C7, tríceps. C8 tem um músculo da mão. Ok?
Referência sentado. Quais são as referências sentadas que eu vou coletar nesse paciente? ADM cervical, ok? Então, eu vou testar flexão, vou testar inclinação, rotação e extensão e pontuar, por exemplo, vou rodar à direita, lado da dor dela. Ela tem limitação. Quais são as formas de a gente anotar na ficha de avaliação? Normal, tá normal, sem perda. Normal, pouca, moderada ou grande perda de rotação, por exemplo. E assim, para as outras ADMs. E eu pontuo a dor, ó, rodou, doeu nota 3 aqui e 4 no braço. Estendeu, dor central, grande perda, por exemplo, com dor central e irradiação e parestesia no dorso da mão, por exemplo. Então, eu coleto tudo sentado, ok? E pontuo e classifico, né, de forma subjetiva a EBA lá, as referências sentadas de ADM e dor. Quais são as limitações desse paciente? Teste de compressão de Spurley, coloco, mas eu não uso, tá? Eu acho um grande falso positivo. O paciente está com dor, você vai lá, inclina, mas vai doer mesmo. Tá? A literatura pede para fazer. Eu não recomendo você fazer esse teste. Eu coloquei aqui exatamente para... não é proibido, porque eu não proíbo ninguém, mas sugerir que você não utilize, que a chance de você machucar ou deixar o paciente sem confiança durante sua avaliação é enorme. Lembrar os dermátomos, né? Isso é importante para testar sensibilidade. Por exemplo, qual que é a importância de saber na ponta da língua dermátomos, né? Paciente veio te procurar com uma dor anterior de ombro aqui, ó. E tá lá na ressonância, tendinite no cabo longo do bíceps, ou cabeça longa do bíceps, não sei como você chama, tá? Ou inserção proximal, não sei como tá a anatomia agora. Aí você tem que perguntar de onde está vindo essa dor. Tem que primeiro testar cervical C5. Se for retração com extensão e depois eu for progredir carga, eu coloco essa região bem no nível específico daquela dor que o paciente quer. Ok? O paciente veio com tendinopatia do abdutor aqui, ó, e extensor do polegar. Olha ali, ó, roxinha, C6, retração, é flexão. Se for retração com extensão, eu ponho lá em C6 para colocar mais carga específica. Ok? Eu tenho dor bem na lateral do meu ombro, C5, C6. E assim vai. E você testar sensibilidade também com a sua mão, não precisa ser com aquele pelinho, não, do martelinho lá, não precisa. Tudo maneira clássica, simples, objetivo. O paciente quer dormir bem, voltar a fazer suas coisas do cotidiano. E você será a peça fundamental desse paciente. Testa reflexos tricipital, bicipital, estilo radial. Isso a gente está falando em algumas radiculopatias, compressões de nervo, importante. É importante você saber testar, ok? Processo aqui, ó, tricipital, bicipital e estilo radial. Como é que está esse arco reflexo do paciente? Compressões, realmente o paciente vem com uma suspeita de compressão medular. Não, mas está com força. Deixa eu testar também, né? Deixa eu fazer alguns testes provocativos. Deixa eu testar os reflexos, ver se estão com hiperreflexia, hiporreflexia ou normal. Isso vai fechar um quadro clínico, diagnóstico do seu paciente, ok? Deitado, você pode fazer o teste de tensão neural. Eu coloco, mas eu não utilizo. Eu gosto das partes. Esse teste na abdução horizontal é mais funcional. Por quê? Abdução, rotação externa e supinação do antebraço com extensão do punho, você está querendo testar, colocar muita tensão na raiz. A literatura manda. Eu não recomendo também. Eu prefiro em pé. Isso é mais funcional. É o que o paciente faz no dia a dia, abertura para pegar as coisas, tá? Elevação do braço e rotação interna funcional, tá? Mas você pode testar. Quando você acerta o MP, você vai retestar esse paciente, o braço vai estender melhor, colocando mais tensão na raiz. Isso também demonstra que você está na direção certa. Bandeiras vermelhas é importante a gente entender, né? Durante a coleta de dados, das referências. As red flags que a literatura pede, né? Condição clínica qual não responde aos movimentos mecânicos associados a outros fatores clínicos, como febre, perda de peso sem explicação, dor noturna, dor lancinante que não corresponde aos fatores mecânicos e medicamentos de última geração. História prévias de câncer ou cirurgias invasivas, nós temos que saber disso. Né? E o físio FCR é o físio que deve estar preparado, treinado, que ele vai ser 1%, ele vai pegar 1%, como a gente pega aqui. Ele e a família vão te agradecer muito, agradecerão você, mesmo você não tratando ele. Né? E acontece muito isso, você avisar o paciente, direcionar o paciente, sair tão feliz. Ele foi mais de 5 médicos e ninguém pegou aquela cauda equina ou aquela urgência de aprofundar os exames clínicos, ok? Bandeiras vermelhas clássicas, dor intensa e não melhora por nada em pacientes com idade menor de 10 anos e maior que 50 anos. História de tratamento prévio de câncer, osteoporose avançada, perda de peso maior que 10% do peso corporal, sem explicações plausíveis nos últimos 3 meses, compressão medular, dor noturna intensa com ou sem associação à febre. Ok? Possíveis bandeiras vermelhas ligadas à cefaleia, à coluna cervical como um todo. Piora progressiva da dor de cabeça. Então, o paciente tem muita dor, que tem náusea, tem crises, né, de vômito, ânsia de vômito mesmo. Crise de dor de cabeça, idade maior de 50 anos, que não passa por nada, repentina, intensa, diária. É importante averiguar. Se você está fazendo tudo, nada está melhorando, vá investigar com mais profundidade. História de trauma de alta energia, náusea e vômito associada a muita dor de cabeça e cervical, dor temporal occipital com alteração da visão, história de câncer, problemas na fala e deglutição, alteração da visão, diplopia, ptose da pálpebra, e assim vai. A insuficiência da artéria vertebral, o vértebro basilar. Então, a gente faz 2 testes. Alguns pacientes têm uma insuficiência por uma obstrução mesmo. Como essa artéria passa no meio dos processos transversais ali, os forames transversais, algumas alterações da insuficiência. Aí, essa foto aqui, ó, eu segurando a cabeça da doutora Ana, em extensão, a literatura fala para você colocar a cabeça fora da maca, estender e rodar para o lado. Associar a rotação. O paciente começou a se sentir mal. Você vê o olho com
pálpebra vibrando, o olhar desviado, paciente falando meio estranho, começou a ter dificuldade de falar, para na hora. Eu não gosto porque dá muito falso positivo, somente em pessoas acima de 60 anos. O que eu faço? Eu hiperestendo na maca, assim, e rodo, faço uma grande rotação. Ok? E em pé também, pouco utilizado, eu seguro o rosto, peço para o paciente rodar contralateral. Né? Roda a direita, eu seguro, ela roda o corpo contralateral. Se sentiu mal-estar e essas restrições que eu falei para você previamente, também positivo. Eu não trato, peço para avaliar com o vascular, neuro, enfim. Compressão medular, é importante nós entendermos, cara, que nós não vamos tratar compressão medular. Aqui está uma foto, não necessariamente é real isso. Compressão medular, eu tenho alteração da marcha, sinais de reflexiva ou reflexão, anestesia. O paciente começa a andar com a marcha neurológica, começa a ter perda progressiva e rápida de força, tanto nos membros superiores quanto inferiores, dificuldade em urinar, né? Retenção ou incontinência fecal e urinária, enfim, né? Perda progressiva de força global. Esse paciente vai ser operado amanhã. Eu tenho que encaminhar ele para o médico, ele não ficar perdendo tempo comigo com nenhum tratamento. Ok? Bandeira vermelha. E instabilidade mecânica irrelevante da cervical alta, ligamento cruciforme e o ligamento alar. É importante, aqui ó, na fotinha, ligamento cruciforme. Como que eu faço? Eu posso fazer sentado, mas eu faço deitado. Eu coloco aqui ó, um dedo sobreposto ao outro, coloco bem na região de C1, ali C1 e C2, e faço uma pressão anterior e superior. Eu coloco força aqui para cima. O paciente começou a ter sinal de mal-estar, o olho começou o globo ocular começou a olhar diferente, começou a dar mal-estar, ânsia de vômito, começou a dar uma dor de cabeça muito grande, problema na fala, na articulação de palavra, positivo para a instabilidade desse ligamento. Tá? Ligamento alar, eu pego aqui, ó, C1 e C2, coloco seguro aqui, ó, seguro, ok? Na mão de baixo eu seguro aqui, ó. Pego a cabeça e inclino, ok? Inclino com a outra mão, inclino, coloco aqui C1 e C2, tá? Seguro, estabilizo. E inclino com a outra mão, como está na figura. Senti algum ressalto sobre o meu dedo, ou algum mal-estar também positivo, bandeira vermelha. Normalmente os pacientes teve o sinal do chicote, ok? Ou caiu, bateu a cabeça na piscina, na parede, né? Um acidente que envolveu a coluna cervical. É importante, na história, você avaliar. Então, teste da instabilidade cruciforme. Cabeça do paciente aqui, tá? Coloca uma pressão superior. O paciente vai hiperestender. Vou colocar uma pressão aqui, ó. Uma pressão na direção de hiperestender uma região superior, como está na figura aqui do cruciforme. E o alar eu seguro aqui, ó, C2, seguro C2 aqui, ó, na minha mão aqui, ó. Coloco, seguro com a mão de baixo, beleza? E inclino com a outra mão a cabeça. Senti um ressalto, uma hipermobilidade e instabilidade, eu não vou tratar, eu vou pedir encaminhamento para um neurocirurgião de coluna ou uma avaliação mais aprofundada do neuro, ok? Essa é a aula de como a gente aborda biomecânica, raciocínio, o que é importante a gente avaliar e estar atento nas referências da coluna cervical.